gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo do canal. Vamos espalhar boas novas. Bom, como vocês já podem ter visto aí na capa do vídeo de hoje, eu vou trazer aqui algo, uma experiência que eu tive sobre milagre. O que é um milagre? Milagre é algo que a gente precisa que aconteça, mas que não há recurso nenhum, gente, aqui dessa terra que possa realizar. Milagre é algo que vem realmente da dimensão do céu, é algo que vem do Deus, o Pai, o Filho, o Todo-Poderoso. É algo que somente Ele pode fazer. E eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu passei por algo muito ruim e que eu realmente precisava, literalmente, de um milagre. Era a minha única saída, minha única solução naquele momento e eu consegui um milagre. Graças a Deus, graças a Jesus, a esse Pai querido, amado, tão especial. Bom, em 2015 para 2016, mais ou menos, eu e meu marido, a gente estava conversando, a gente já tinha ali um tempo já de casado, a gente casou em 2011, e ali conversando, ele falou, amor, que tal se a gente já começar a ir ver, em ter um filho? Aí a gente começou a pensar, a ideia começou a amadurecer mais, a nossa vida financeira estava ok, nossa vida estava bem, e a ideia foi crescendo. A nossa sobrinha na época era mais pequena, a gente sempre gostou de criança, sempre gostou de interagir, de brincar, a gente vira uma criança, né? E aí a ideia foi crescendo e a gente então começou ali a planejar mais a esse respeito, da gente tentar então ali ter um filho. Mas antes eu quis passar por uma consulta, porque logo quando eu passei, a esse período, ficar mocinha, ter o período menstrual, eu tinha muita cólica, eu passava por esse período menstrual até 3 vezes dentro de um único mês, era tudo muito desregulado, hormônios, completamente fora de si ali entre eles. Então minha mãe me levou no médico e eu passei a fazer o uso de anticoncepcional muito cedo. Então, para não ter nenhum tipo de problema, se é que poderia, causar algum problema, eu então pensei, eu vou procurar um ginecologista já obstétrico para trocar uma ideia, que a gente está com essa intenção e o que eu poderia fazer, se teria alguma coisa que eu precisava fazer em especial, algum exame, tomar alguma coisa. Então, eu fui para me informar. Ali eu tinha um convênio mais em conta na época, procurei ali nos guias médicos e fui no médico, não tive recomendação dele, fui lá, fui bem atendida, porém, não gostei do atendimento do médico em relação da atenção. Ele não pediu nenhum exame, só falou que era para mim parar com o anticoncepcional e praticar bastante. Creio que vocês já entenderam, E só isso. E me passou ali um remédio na época, agora eu não me recordo o nome, mas o nome vai aparecer aqui embaixo para vocês, que ajudava, na formação, da criança, ali no momento em que eu ficasse, grávida, era para ajudar e, ok. Tá bom, fui, comprei o remédio, comecei a tomar e aí a gente, fica aguardando. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses e nada. E todo mês, gente, que eu tava já ali próxima para entrar no meu período menstrual, porque eu tava fazendo a tabelinha, comprava testes de gravidez de tudo quanto é espécie e tava ali bitolada naquilo. Realmente eu fiquei a doida dos testes, porque eu queria muito engravidar. A pessoa aqui já tava com o nível de ansiedade lá nas alturas, não se contendo. E ali as pessoas, falavam, olha, não esquenta muito a cabeça, deixa isso pra lá, porque aí se você ficar aí encanada demora mais e mais. Mas não tinha como, gente? Quem passou por isso realmente sabe como que é tenso o negócio. E ali um mês negativo, outro negativo, 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 negativo.
tudo negativo. Até que do 5º para o 6º mês, mais ou menos, minha menstruação atrasou, mas aí eu já estava mais relaxada, eu estava mais tranquila, não estava encanada, e falei, não vou fazer teste, eu vou esperar mais. Porque nesse meio tempo também, a minha menstruação ficou completamente desregulada. Então atrasava assim alguns dias, então eu já estava meio que preparada. E realmente havia desencanado, tanto eu, tanto meu marido, e falou, se tiver que acontecer, vai acontecer, e amém. Passou aí já 15 dias e nada. Opa! Agora deu certo, agora eu tô grávida. E aí aquela, né, ansiedade toda vem à tona que eu falava, nossa, eu acho que eu tô sentindo mexer, olha só, gente. Eu já tava assim, já tava doida das coisas, já imaginando 1001 situações. Para mim não arriscar com teste de farmácia mais uma vez, a minha irmã, né, me aconselhou, vai no laboratório e faz o beta, né, o exame de sangue, que é mais confiável, você fica mais tranquila. Fui e fiz o beta. Um dia depois, né, era 24 horas para o resultado do exame. Nesse dia eu não fui trabalhar, pedi folga. Eu trabalhava nessa época numa clínica de exames, né, de análise, de ultrassom, de raio-x, de ressonância, tomografia. Uma clínica maravilhosa, lá em São José do Rio Preto. A clínica se chama Ultra X. Super indico e recomendo, por isso que eu tô aqui falando sobre eles, tá, gente? Quando vocês precisarem, vão lá. E pedi folga nesse dia. E foi lá, eu e meu marido buscar o exame, eu com o sorriso de orelha a orelha, já imaginando a minha criança, né? Fui lá na clínica, né? Peguei o exame fechadinho, lacradinho, entrei no carro, abrimos junto e, para nossa surpresa, taram, deu negativo. Não estava grávida. E aí veio um alerta. Se eu não tô grávida, já estava fazendo ali 16 para 17 dias que a minha menstruação estava atrasada, o que aconteceu? Aí já na hora bateu aquele medo, aquela preocupação, nunca havia atrasado tanto assim, mas eu estava bem, eu não estava sentindo nada e esperei. Não, vou aguardar aí mais alguns dias, aí eu procuro um médico. Fiquei frustrada, ficamos tristes, mas não era a hora. Meu marido foi trabalhar, eu fui para casa, passou o dia, no outro dia eu fui trabalhar, já procurando ali um outro, né, ginecologista, que eu não ia voltar no que eu tinha ido, pela experiência ruim, né? Fui trabalhar, eu trabalhava lá nessa clínica, né, como eu mencionei, na parte de agendamento, preparos de exame, né? Comecei a sentir um desconforto, uma cólica forte, gente, mas uma cólica forte que eu pensei na hora, nossa, agora vai vir, mas vai vir assim, daquele jeito, né? Pedi para ir no banheiro, no que eu levantei, eram umas baias, né, telefônicas, e a hora que eu levantei, gente, mas eu senti uma pressão tão grande dentro do meu útero, na região de ovário, mas tão grande que parecia que estava apertando mesmo com força, que na hora eu achei que eu estava tendo uma cólica de rim, alguma coisa desse tipo. Para vocês terem aí uma ideia, eu já tive problema de cólicas de rim e imagina ela 2 vezes mais. Para quem teve aí vai entender essa minha dor. Era horrível, gente. Eu segurei uma das baias telefônicas, me encurvei e ainda uma das meninas brincou e falou: "Ei, Carol, não vai aguentar chegar no banheiro." Elas achavam que eu tava com algum tipo de dor de barriga, algo assim. A gente sempre brincava umas com as outras. Mas na hora me deu uma preocupação a mais, porque era uma outra situação a minha, mas ninguém sabia. E na hora, gente, uma vontade de desmaiar. Aí a minha encarregada veio, perguntou se eu tava bem, eu falei que não, que eu tava com muita dor. Ela perguntou que dor, eu falei, é tipo cólica. E na hora entrou o anjo, que se eu não me engano foi a doutora Miriam que entrou. A doutora Miriam entrou ali
ali naquela parte, né, das telefonistas, e já perguntou o que aconteceu, as meninas já foram contando para ela. Ela realizava exame, né, endovaginal, ultrassom abdominal, exames desse tipo. E ali eu comentei com ela mais ou menos o que estava acontecendo e ela pediu então para fazer um exame. Ela fez. Fez primeiro um exame abdominal para ver o rim, se não era alguma pedra, alguma coisa do tipo, não tinha nada. Mas quando ela passou, né, ali o aparelho na região do meu ovário, ela viu algo. Então ela pediu para fazer um exame mais invasivo, que é o endovaginal. Eu fiz e na hora que ela fez, ela então viu que tinha algo de errado em um dos meus ovários. E já me encaminhou, né, perguntou se eu tinha algum médico ginecologista que eu já estava indo, eu falei que não. Ela me recomendou um excelente médico, que agora eu não me lembro o nome. Mas o meu convênio não atendia, fui, paguei no particular, foi um médico super bacana, pediu o laudo do exame que ela fez, mas também pediu outros exames. Ali na conversa do médico, né, eu contando para ele o que tinha acontecido, né, que eu estava tentando engravidar, e ali tinha atrasado, já fazia alguns dias, quase um mês. Ele pediu outros exames, né, com Doppler. O que é o Doppler, né? É um exame, gente, que vê muito detalhado, vê veia, vê tudo no corpo da gente, um exame maravilhoso. Então ele pediu esse mesmo exame, mas com o Doppler, né, que é introduzido na veia. E ali, já de diagnóstico de imediato, né, ele falou para mim, me lembro a primeira pergunta dele: você tá tentando engravidar? Tô. Você já tem filho? Eu falei, não. É aí a tentativa do primeiro. Ele, bom, não quero te desesperar e nem também te desmotivar a algo, mas pelo seu quadro, pelo que mostra na imagem, mas não dá para ver ela direito, precisa desse outro exame que eu vou te passar. Mas tudo indica que você tá com uma gravidez nas trompas. E se isso realmente aconteceu, precisa tirar. Tirar ali o ovário também e as trompas, porque isso é algo que você também corre risco de vida, não pode deixar. Quando você escuta isso, na hora minha reação é tipo, a ficha não cai. Vai tirar as trompas. O que é as trompas? Na hora você fica completamente perdida, você fala tá e vai fazer o exame, vai fazer o que tem que fazer. Mas depois, gente, que eu fui fazer o exame e eu consegui fazer no outro dia pela manhã, um exame horrível, gente, porque não é um endovaginal igual que a gente é acostumada, né, que todo mundo conhece e tal. É um exame mais ainda invasivo, né? Então, é completamente desconfortável, né? Mas era preciso fazer. E ali a gente começa a pensar no que poderia acontecer, se realmente era aquilo. Mas e se não fosse, o que é? O que será que eu tenho? Enfim, passa mil coisas na nossa cabeça e nenhuma boa, né? Nessa hora é só coisa ruim que passa. Ali passou, no outro dia já fui para o consultório médico, ele viu o exame, então foi descartado, graças a Deus. Eu não tinha nenhum tipo de gravidez nas trompas ou algum outro tipo de gravidez ali que não seria algo natural. Porém, eu tava ali com um outro problema. Eu estava com um dos meus ovários, né, policístico. O que é isso? É quando forma folículos, cristalzinhos ou pequenos cistos que vai criando ali uma barreira no ovário. No meu caso, eles fizeram uma barreira onde a minha menstruação não saía. Eu menstruava para dentro. E isso era muito perigoso porque até que ponto que o ovário vai suportar, né? Por quanto tempo eu ficaria menstruando, se realmente era uma menstruação normal ou se era um tipo de hemorragia, isso não teria como saber. Mas a questão é,
ela tinha que sair. Tem remédio para isso, doutor? Infelizmente, a gente não tem remédio para isso. Talvez você poderia tomar o anticoncepcional e já parar, para ver se acontece alguma coisa. Mas, em contrarresposta, né, isso também poderia prejudicar, barrando ela ainda mais. Então, no meu caso ali, não era uma boa opção. Eu realmente precisava de um milagre. Ele foi bem direto. E se não descer, doutor, o que pode acontecer? Isso foi numa terça-feira. Ele falou, na terça-feira que vem, você vem e você já vai para o centro cirúrgico e o seu ovário vai ter que ser retirado e também o seu útero, né? Ou seja, eu só ia ficar com o ovário ali sem função. Ou seja, eu teria que tirar tudo. Uau! A minha realidade era bem mais embaixo. Eu precisava, literalmente, gente, de um milagre na minha vida. Fui para casa arrasada, fui para casa muda, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria falar com ninguém dessa situação, eu não quis pesquisar a respeito para não me frustrar. Peguei uma birra de criança, eu não podia ver criança, que já me dava uma birra. Por que eu não podia ter? Questionei a Deus, toda hora estava ali questionando a Deus. Senhor, eu sou uma serva tua, creio que sou fiel, sou dizimista fiel, né? Vivo, luto dia após dia para te servir com honestidade, com sinceridade, busco ao Senhor, apresento ao Senhor os meus planos, os meus sonhos. E por que isso agora comigo? Eu não sei se eu sou capaz, se eu sou forte o suficiente de passar por isso. Eu só queria um filho, eu só quero um filho. E ali eu falava. Outros dias eu já não queria orar, outros dias eu já não queria mais nada, eu ficava emburrada, eu ficava irritada. O meu esposo, tadinho, eu olhava para ele, via nele um semblante de decepção comigo tão grande, mas ele não estava, mas eu via isso, eu imaginava isso. Olha ele casado agora com uma mulher inútil que não pode dar filho. Eu só via o pior. E isso me deixou muito mal, gente, mas muito mal. Eu não queria ir na igreja, eu não contei isso para ninguém. As únicas pessoas que sabia era o meu marido, a minha sogra, a minha irmã e a minha melhor amiga. Só. Eu não podia contar para minha mãe, porque minha mãe tem alguns problemas de pressão, ela ia surtar e, meu Deus, o que poderia acontecer com ela? E eu sou um tipo de pessoa reservada com as minhas coisas em particular, né, com as minhas lutas, é muito pouco que eu compartilho. E isso era algo que me doía muito, então eu não ia compartilhar isso. E fiquei frustrada ali dentro do meu mundinho, eu criei uma bolha em volta de mim de ódio. De ódio, gente. De birra, de ira, de decepção. E ali eu comecei a pensar. Foi assim, foram poucos dias que eu tive em oração. Isso eu sou bem sincera em contar para vocês. Eu não queria orar, eu não queria falar com Deus. Porque eu via que Deus estava me punindo de algo e eu não aceitava aquilo. Até aqueles dias, e eu tinha uma semana para um milagre. Eu não acreditava que eu ia conseguir, que algo ia acontecer, de forma alguma. Para mim, eu não mereço um milagre. E eu lembro que eu estava deitada na cama, era noite, acordei, fui pro quarto do lado, foi onde eu fiz realmente uma oração. Eu me lancei no chão e eu chorava. E ali eu disse, Senhor, me perdoa por tudo, por questionar o Senhor. Mas eu entendo que agora realmente é hora de eu ver, de eu experimentar, de eu passar tudo que eu ministro. É tão fácil a gente falar de Deus, das promessas de Deus, que Deus cura, que Deus é presente, que Deus é amor, que Deus é Deus de justiça e tal, mas quando a gente passa por aquilo ali, e aí?
Será que eu vou realmente confiar? E ali Deus começou a ministrar isso no meu coração. E ali o que era raiva, o que era uma ira, se tornou em choro, porque eu não conseguia chorar. Eu estava muito angustiada, eu não conseguia chorar. E ali então eu caí num choro profundo, profundo. E ao mesmo tempo o Senhor ministrava isso no meu coração, e aí onde veio a passagem de Ana. Ana era uma mulher estéril, não conseguia dar filhos a Abraão. E ali ela chorou ao Senhor, ela sempre ia ali no templo e ficava ali falando com Deus, orando. E as pessoas ali, né, ele achava que ela estava ali embriagada, falando, né. E não, e ela apenas estava orando ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia para conceder a ela um filho. E que esse filho ia ser do Senhor, que ela ia consagrar ele ao Senhor, né. E assim Deus abençoou o ventre de Ana. E ali a passagem de Ana começou a fluir no meu coração e eu comecei a crer novamente nesse Deus. E ali antes de eu me levantar, eu falei, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei se eu vou conseguir alcançar a graça, eu não sei o que é que o Senhor tem para minha vida para fazer. Mas com útero, sem útero, com trompa, sem trompa, com ovário, sem ovário, se for a tua vontade, eu vou gerar filhos. Senão o Senhor vai me dar filhos de outras formas. Mas eu quero gerar do meu ventre filhos. Eu quero ter essa experiência. Então eu não sei como que vai ser. Mas eu creio. Assim como Ana creu. Tu és Deus de milagre. Glória a Deus. E pedi para que Deus confortasse o meu coração. Tanto o meu, tanto do meu marido, para que a gente não se frustrasse. E para que a minha fé não se perdesse por causa disso, independente do que fosse o resultado final. E, gente, literalmente, eu descansei o meu coração. Isso já era sexta-feira, nada tinha acontecido e todas as vezes que eu sentia cólica, eu estava menstruando cada vez mais. Nesse período eu fiz vários exames para acompanhar, e o meu ovário cada vez mais crescia. Ele já estava a um ponto de um limão já. Quando eu deitava e passava a mão assim, dava para sentir aquele calombo, era horrível. A dor, a sensação que eu sentia, o mal-estar que dava, gente, era horrível. E cada vez que eu sentia cólica, eu sabia que eu estava menstruando por dentro e inflando cada vez mais o meu ovário a ponto que poderia estourar, poderia acontecer algo pior. E a gente, né, se frustra cada vez mais, mas lá no fundo do meu coração eu tinha aquela certeza, independente do que fosse acontecer comigo, Deus é fiel, Deus é Deus que faz milagre. E aí estava chegando próximo da sexta-feira, geralmente tinha estudo de sexta-feira na igreja que eu ia. Estava deitada, meu marido foi lá e falou, amor, como é que você tá? Tudo. Eu falei, eu tô bem. Aí ele falou assim pra mim, viu, hoje não tem coisa lá na igreja, você não quer ir? Aí eu pensei comigo, ele mandando eu ir pra igreja. E fiquei irritada com isso, não estava admitindo ele falar aquilo pra mim. E falei pra ele, hoje tem estudo, mas eu não vou, eu não quero ir. Fui meia grossa com ele, ainda ela falou, e aí ele tão calmo, tão suave, era Deus usando meu marido ali naquela hora. E ele falou, vai, faz tão bem pra você quando você vai, você volta alegre, vai. Eu falei, eu não sei. Aí ele, tá bom, saiu do quarto. E eu fiquei lá e eu comecei a chorar. E pensei, vou lá fazer o quê? Ando mancando. Não conseguia andar direito porque espetava, né? Doía o ovário. Eu falei, eu não vou lá ouvir estudo, eu não tô com paciência para isso, eu vou ficar aqui quieta. E ali, gente, o Espírito Santo começou a me cutucar. E eu fui. Meio que arrastando a perna, andando meio mancando, mas eu fui. Foi um estudo maravilhoso, tremendo. E aí no final,
né, a gente levantou, o pastor foi fazer uma oração, ele começou a orar, eu estava bem na frente, e quando ele começa a orar, ele começou a falar em mistério, Deus tomou ele, e eu fiquei ali quietinha, só pensando em casa, ai, que vontade de ir embora logo, eu quero deitar, tá doendo, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E ali Deus usou ele, e ele disse, irmã Carol, na hora que ele falou isso, o meu corpo na hora começou a tremer. A tremer, a tremer, a tremer, a tremer, a tremer. Gente, quem já ouviu a voz de Deus, a voz de autoridade, sabe como que isso é bom, como que isso nos dá um temor e tremor diante da presença dele, aleluia. E ele falou para mim, o Espírito Santo está me revelando algo aqui, Deus está me revelando algo aqui do seu lado esquerdo, acho que era o lado esquerdo, foi. Oh, aleluia, ali ele começou, ele pôs a mão assim nele, né? Aí eu tava com o olho aberto, né? E ali na hora que ele colocou a mão assim em direção ao lado dele, eu já fechei o meu olho e comecei a chorar, chorar, chorar. Ele falou, Deus me mostra o teu lado esquerdo, irmã Carol. E, gente, nessa hora eu senti um fogo, mas um fogo, mas um fogo tão grande no meu ovário que eu achei que ele ia explodir. Começou a apertar, 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 apertar. E no mesmo tempo que apertava em mim, que queimava em mim, o pastor ia ministrando a mesma coisa com ele, né? Ele tem o dom da cura. E ali o pastor Cassiano ia falando, né? E falando em mistério, e eu sentindo tudo ali. E ali ele falou para mim que Deus estava me dando a cura naquele exato momento e que era para mim crer apenas. E ali eu já, né, a gente dá um berro ali, um grito de vitória. E uma dor que eu sentia, fui embora com aquela dor. Só falei ali amém para ele, fui embora, falei para ele, né, que eu tava com uma enfermidade sim e que eu precisava de um milagre, porque senão na terça-feira eu ia cair na navalha ali na faca e eu não queria. E ele pediu para mim crer, ele fez ali mais uma outra oração já de agradecimento pela vitória e eu fui embora crendo na minha vitória. E já fazia uns dias que a minha mãe queria falar comigo, mas eu tava fugindo da minha mãe, porque senão eu ia acabar contando pra ela, né? Mãe, filha, né? É assim. E aí a hora que eu cheguei em casa, já com outro semblante, né? Falando pro meu marido, amor, Deus mostrou pro pastor Cassiano, né? O meu lado, eu vou ser curada, eu vou ser curada. A gente se abraçou, comecei a chorar de novo, ele também se emocionou. E só falou para mim crer, falou amém, vamos crer, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí ele me disse, a sua mãe ligou, liga para ela. Eu falei, eu não vou falar com ela. Ele, não, fala com ela, é bom, né? Ah, tá bom. Aí eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, a gente conversou um pouco, ela me disse, faz uns dias que eu tô tentando falar com você, não consegui, aí eu, né, desconversei. E aí ela me contou que ela tinha tido um sonho comigo, que eu tava deitada, cheia de sangue até pros cabelos. Cheia de sangue, cheia de sangue, cheia de sangue. Ela me via lambuzada de sangue e ela ficou preocupada, perguntou se estava tudo bem comigo. Eu falei que tava. E ela ia orar, tava orando. Mas que ela tinha sonhado com isso, ela achou estranho, mas que não era algo ruim, era algo bom que ela sentia. E ali eu falei pra ela, né, credo mãe, nossa, né, misericórdia, né, vamos pensar em coisa boa. Ela, não, Carol, não é coisa ruim não, filha, é coisa boa, eu não sei o que vai acontecer, o que é, mas não era coisa ruim com você não. Eu, amém. E ali na hora eu fiquei meio assim, meio entristecida, querendo entristecer, porque poxa vida, cheia de sangue, pronto, vou ter que fazer cirurgia, né? Meu Deus. Mas na hora eu lembrei no que o pastor tinha me dito, já catei ali a minha cura. Eu falei, não, eu repreendo todo o pensamento contrário, eu tô curada em nome de Jesus. E só que eu ainda senti aquela dor no meu ovário. Não era uma dor que eu estava sentindo antes, era queimar.
Eu senti o meu ovário queimar. Ali eu deitei, eu dormi. Para amanhecer sábado, gente, eu acordei me sentindo estranha. Na hora que eu levantei da cama, eu tava com sangue quase até nos meus cabelos. Eu tava lavada em sangue. Tudo que a minha mãe falou no sonho, eu tava. A minha menstruação tinha descido como uma hemorragia. E eu fiquei tão feliz na hora que eu vi aquilo. Não me assustei, não tive medo. Comecei a pular de alegria, eu não sentia mais dor nenhuma. E comecei a agradecer ao Senhor porque eu estava curada. Eu precisava daquilo. Eu precisava de um milagre, era aquilo que eu precisava. Olha, eu nunca tinha desejado tanto uma menstruação na minha vida, gente, como eu desejava naqueles dias. Olha como, porque nós não gostamos muito não, né? Mas eu desejava, eu almejava por aquilo. E quando eu acordei, que eu me vi naquele estado, eu pulava, eu gritava, eu dava glória a Deus. Eu fui pega ali em mistério, falei em mistério, ajoelhei no chão, me lancei no chão, agradeci a Deus, porque Ele tinha me concedido aquele milagre e eu não ia operar. Eu não ia precisar tirar os meus ovários, eu não ia precisar tirar o meu útero, graças a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E ali, já na segunda-feira, eu liguei para o médico, contei com ele, ele ficou também super feliz, pediu, né, para então deixar. Fiquei ali quase uma semana e meia naquele estado, porque o meu organismo estava limpando, estava correspondendo, isso era muito bom, porque senão eu até teria que fazer algum tipo de lavagem, mas não foi preciso, foi tudo limpo. Terminou, aí eu precisei fazer um novo exame, fiz, e o médico que me atendeu nesse dia ficou maravilhado, gente. Ele via o meu exame anterior, olhava o exame ali na hora fazendo, ele não acreditava que o meu ovário estava já quase o tamanho de uma laranja. E isso poderia deixar sequela, mas o meu ovário estava perfeito. Os meus ovários são perfeitos. O meu útero é perfeito, graças a Deus. Eu consegui um milagre. Deus me abençoou ali naquele dia. E depois voltei no médico novamente, e ali ele foi explicando os procedimentos, explicando ali tudo certinho, e enfim, eu estava curada. E até hoje, né, eu nunca mais fiz ali uso de anticoncepcional. Será que foi por tomar muito tempo ou não? Ele falou que isso é uma coisa que não daria para dizer, né? Porque isso acontece, isso é uma coisa até comum de acontecer. Mas da forma que aconteceu comigo, não era muito comum, né? Ele até na época contou o caso ali da esposa dele que tinha um ovário desse jeito, mas que conseguiu engravidar, não bloqueava, né, ali a passagem da menstruação dela, que foi algo difícil que aconteceu, né, com o meu. E, gente, foi assim uma experiência que eu realmente achava que eu não ia conseguir passar. Porque quando a gente não sabe o que pode acontecer, realmente, né? E agora? E eu ministrava a palavra de Deus, ministro a palavra de Deus, sempre oriento, sempre falo aqui, né? Vocês têm visto por aqui também. E quando a gente é colocado na prova, a gente realmente é aí que se pega nesse momento. Será que agora eu creio nesse Deus que eu tanto falo? Será que eu realmente vou crer no Deus de milagre, em um milagre na minha vida? E quando Deus falou isso no profundo do meu coração, quando eu estava ali em grandes questionamentos com Ele, realmente eu vi que eu estava pondo ali, sendo colocada à prova. E independente do que fosse acontecer, Deus ia continuar sendo Deus.
E eu ia deixar de servir a Ele se o resultado não fosse o que eu queria? A gente tem que continuar adorando a Deus, servindo Ele, independente da situação, das circunstâncias. E poder ter provado do milagre de Deus, gente, foi algo que acrescentou ainda mais a minha fé. Em muitos pontos que eu realmente precisava crescer, amadurecer. E eu compartilho isso aqui com vocês porque Deus é Deus de milagre. Talvez você não tenha escutado Deus fazer milagre por esses tempos, por esses dias, mas é porque não está precisando. E também está te preparando, porque será que se Deus te colocar numa prova agora, você realmente vai crer no milagre? Assim como eu tive dúvida, como eu questionei, como eu me irei, talvez se você for posto numa prova agora, você vai desistir de tudo, vai sair da presença do Senhor, porque Ele sabe o que pode acontecer. E se você está aí firme no Senhor e realmente precisa de um milagre, gente, o que eu tenho para passar para vocês é continue crendo. Busca a palavra do Senhor que Ele vai confirmar para você. Não é somente numa presença de um pregador, né, ali cheio da unção de Deus, não, porque isso pode fazer, Deus pode realizar um milagre com você ali na oração de joelho, dentro do teu quarto, dentro do carro, no seu trabalho, onde você estiver. É tudo no tempo dele. Mas não deixam de crer nesse Deus maravilhoso, porque Deus ainda faz milagre, sim. De várias formas Ele faz milagre, Ele realiza ali coisas maravilhosas na nossa vida todos os dias. Só que realmente, em alguns pontos, vai ser algo sobrenatural que vai acontecer para fortalecer a tua fé e também para mostrar para aqueles que estão à sua volta que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus é bom, gente. E hoje, olhar para trás, para tudo isso que eu passei, realmente eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. E eu só tenho que agradecer a Deus. A Bíblia fala de vários milagres que Jesus realizou. O seu primeiro milagre foi a transformação da água no vinho, né? E de tantos outros que eu acredito que ele fez, mas que a palavra de Deus não menciona, mas que com certeza ele fez muito mais milagres do que os que a Bíblia relata para nós, né? Porque é Jesus, né, gente? É o Filho de Deus. Então, creiam em Jesus. Creiam no Filho de Deus. Acreditem nele. Talvez você precisa realmente de uma cura de uma doença muito pior. Ele faz milagre. Ele confunde a medicina, gente, para provar o poder dele. Então creiam, confiem e descansem, porque o Senhor, Ele sempre está no controle de todas as coisas. E depois eu passei por um outro milagre, que numa outra hora eu conto aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo venha abençoar a sua vida e venha trazer assim esse renovo para a sua vida, de você continuar crendo e confiando, porque Deus faz milagre, Deus é Deus de milagre. Não se esqueça disso jamais. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.